São difíceis os dias sem abraço. Porque abraço é paz. Abraço é conforto. Abraço é solidariedade. Abraço é eu também te amo. Momentos difíceis, momentos de dúvida, de angústia. Um abraço pode curar. Um abraço também pode esperar. Nós podemos preparar abraços. Podemos abraçar em pensamento. Podemos nos sentir abraçados pelas pessoas do nosso coração. No final das contas, viver é isso: cultivar o amor dentro e fora da gente. Manter aceso e circulando esse sentimento puro que todos temos. A emoção que carregamos nos faz vivos, nos faz merecedores e nos aproxima sempre. Juntos, abraçados, somos melhores assim. Pro Lar 50 anos, uma história de abraços pro lar da gente. Bom, pessoal, nesse segundo vídeo trabalharemos o retrato. Então aqui a gente vai trabalhar com o posicionamento da luz em relação ao modelo. Estamos utilizando então um fundo preto. Meu modelo aqui ele vai ter cabelo preto e ele está usando roupas de tons escuros ou roupas pretas. Então o que vai acontecer? Se eu pensar somente num tipo de iluminação ou num posicionamento de uma fonte de luz nesse caso, eu vou ter um efeito de luz, como a gente está vendo nesse momento. Isso faz com que, utilizando somente essa fonte de luz, essa primeira fonte de luz, que eu perca profundidade na minha imagem, na minha composição. O que é a profundidade? Essa relação, essa percepção que eu devo ter entre segundo plano e primeiro plano. Primeiro plano é meu modelo, segundo plano o fundo, ou enfim, se tivesse algum objeto lá atrás, seria o meu segundo plano. Então, essa primeira luz é a nossa luz principal e seu posicionamento, a sua angulação em relação ao meu modelo, a gente vai dar um nome pela característica que ela vai formar no rosto do modelo, de luz de iluminação Rembrandt, relacionada então ao pintor Rembrandt. Então ela vai ser caracterizada por este triângulo de luz que vai se formar no lado oposto ao que eu posicionei a luz, sempre em relação ao rosto do meu modelo. Então ela sempre vai ser colocada a 45 graus, acima do rosto do meu modelo. A sombra no rosto do meu modelo vai ser provocada também pelo nariz dele. Então o nariz dele vai se opor a essa iluminação, vai formar então esse triângulo no lado oposto. Outra característica que a gente tem que notar, além do tipo de iluminação, é que a fonte de luz que eu estou utilizando é uma fonte de luz que vai produzir uma sombra mais dura no rosto do meu modelo. O que é essa sombra dura? Uma sombra mais definida, mais densa, pesada. Nesse primeiro momento eu vou deixar ela mais dura, para que vocês percebam essa iluminação no rosto dele. Sempre lembrando que a intenção da sombra no rosto é dar volume, por vezes destacar algumas características do rosto dele. Tá? Bom, então essa primeira luz é a minha luz principal. Eu vou posicionar ela e de acordo com a posição e angulação, ela vai formar um tipo de iluminação no rosto. Essa primeira luz que eu coloquei aqui, então vai se chamar iluminação Rembrandt.
Temos uma segunda luz, uma segunda fonte de luz, que vai se chamar, nesse caso, o contraluz. Então, essa fonte de luz, que é uma luminária também, a primeira também é uma luminária, essa também é uma luminária. Então, onde que eu posicionei ela? Atrás do meu modelo e direcionei a fonte de luz para a cabeça dele. Por que que eu fiz isso? Bom, como a gente viu anteriormente, somente com aquela fonte de luz ligada, o que eu tinha antes, né? Parecia que ele estava grudado no fundo. Quase parecia que ele não tinha cabelo, eu não conseguia ver, né, o delineado do cabelo dele, que é um cabelo cacheado, um cabelo bonito. Então eu quero mostrar, destacar esse cabelo, seja um modelo, seja uma modelo, enfim, seja as características que eu queira destacar nesse modelo. No retrato, eu vou trabalhar com iluminação justamente para alcançar o que eu preciso, o que eu necessito e o que eu quero apresentar visualmente para o leitor da imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa fonte de luz aqui no fundo, vou jogar ela para o cabelo do meu modelo, e o que ela vai fazer? Ela vai recortar ele do fundo, ou seja, ela desgruda. Eu começo a ter uma noção de profundidade, uma divisão entre fundo e modelo. Então, o contraluz é sempre direcionado para o meu modelo e ele vai servir para fazer, para recortar ele do fundo, para destacar elementos na minha composição, no meu enquadramento, sempre dependendo do que eu quero. A terceira fonte de luz, a gente vai chamar de luz de fundo ou luz de cena. Ela não está direcionada para o meu modelo, ela está atrás do meu modelo, só que ela está direcionada para o fundo. Então ela vai se chamar luz de cena também, porque ela é muito utilizada em audiovisual. Mas para fotografia, a gente pode chamar ela mesmo de luz de fundo. Então, se ela é uma luz de fundo, ela tem que estar jogada, direcionada, os raios de luz para o fundo. Por quê? Bom, eu também posso pensar, né, nessa separação entre fundo e modelo, mesmo que com o meu contraluz, veja que o contraluz permanece aqui, ele continua destacando de alguma forma o cabelo do meu modelo, mas a luz de fundo, ela vai também destacar o próprio fundo. Então vamos supor que eu tenho uma textura interessante lá no fundo que eu queira apresentar. Então eu jogo essa luz de fundo para que não fique totalmente escuro e eu consiga também apresentar esses detalhes, enfim, o que eu preciso. Eu coloquei um refletor de jardim lá atrás, então eu já havia mostrado para vocês no vídeo anterior. Ele é quadrado, então ele está fazendo, né, como se fosse um V nesse fundo, e para vocês, visualmente, que vocês percebem, é como se ele tivesse criado ali uma luz, né, em formato, um determinado formato, em degradê também, que vai de uma parte mais clara para uma parte mais escura, e que vai fazer também relação com o meu modelo. Pensem aqui comigo que a gente não está usando a luz ambiente, a gente não está usando algo que já está dado, a gente está criando para nossa imagem. A gente está modificando um determinado ambiente a partir da iluminação. E a gente está dando características para o nosso personagem, para o nosso modelo, de acordo com o que a gente quer e de acordo com o que ele precisa. Tá? Então, sempre uma escolha do fotógrafo, de acordo com o que ele precisa para aquela imagem. Sobre a luz principal, né? Eu havia comentado que ela vai sempre modificar as características ou os tipos de iluminação. Então a fonte é uma fonte principal, só que ela modifica o tipo de iluminação de acordo com a angulação que ela está em relação ao meu modelo. Então, se ela está a 45 graus dele e formando esse triângulo, eu vou chamar de iluminação Rembrandt. A segunda dela, a gente vai chamar iluminação split. O que eu fiz aqui, então? Eu posicionei a minha fonte de luz, a minha luminária, na frente do meu modelo e acima dele. Bom, a angulação mudou, então ela é bem frontal, acima do modelo. Novamente, ela vai provocar uma sombra, porque ela está, né, incidindo sobre o rosto dele, e o nariz, naturalmente, né, vai impedir essa iluminação de iluminar, né, a parte do lábio superior, né? O que ela vai formar? Uma sombra, né, parecida com ali referente a uma borboleta, o formato das asas de uma borboleta. Terceiro, então, tipo de iluminação
a gente vai chamar de iluminação split. Então, essa iluminação, ela é posicionada, a fonte de luz é posicionada bem ao lado do nosso modelo. Então, percebam aqui que a gente já ficou com um lado mais claro, né, onde tem a iluminação, e um lado mais escuro. Ou seja, a gente tem um rosto dividido entre o lado mais claro e o lado mais escuro. Uma iluminação que a sua característica é ser dura e não naturalmente suave, eu tenho duas opções. Primeiro é colocar uma outra fonte de luz no lado oposto ou no lado mais escuro. Essa outra fonte de luz pode ser da mesma intensidade daquela iluminação ali, só que se ela for da mesma intensidade e se a gente direcionar ela para esse lado do rosto mais escuro, ela vai iluminar ela por completo, de forma igual à outra, sendo da mesma intensidade, né? Ela vai deixar o rosto totalmente iluminado. Então, a segunda opção é trabalhar com o que a gente chama de rebater a luz, tá? Dentro dessa, a gente também tem outras opções. Aqui eu trago para vocês um cartão branco, tá? Pode ser uma folha, pode ser um pano branco, enfim, um rebatedor, né? Se tiverem condições de comprar um rebatedor, pode ser também, tá? Cada qual, dependendo do seu material, vai rebater a luz. Então, ela vai bater aqui e voltar para o meu modelo de formas diferentes. Então, depende muito do material que eu estou utilizando. Aqui eu estou utilizando uma folha branca, ela vai ter um efeito no rosto do meu modelo, ó. Percebam que eu afasto ela, a intensidade da luz diminui. Quando eu aproximo, a intensidade dela aumenta. Outra opção que eu tenho é utilizar um espelho. Então, espelho refletindo. Então, aqui, ó, percebam que o que acontece? Como o espelho tem um material mais reflexivo que a própria folha, quando eu aproximo bem, o espelho basicamente, ele acaba com a minha sombra. Então, ela é uma opção, por exemplo, eu não tenho uma segunda fonte de luz e eu quero deixar a intensidade muito parecida, né? Não deixar a sombra de um lado, quero que o rosto ilumine por completo. O que eu faço? Coloco um espelho ali que abranja o espaço, o rosto do meu personagem, e eu posso, ó, tirar totalmente a sombra, né, e deixar ela mais parecida com a intensidade daquele lado de lá. Ou eu posso afastar e deixar menos intenso, deixando aquela sombra split, que era a ideia no início, dando volume também para o rosto dele. Aqui a gente trabalhou só com um fundo preto. E quando a gente trabalha com um fundo mais claro, com um fundo branco, com um fundo mais iluminado, quais são as características, como é que ficam os efeitos de luz no fundo branco? Diferente do anterior, que era um tecido preto, agora eu coloquei um tecido branco. Só que ele tá acinzentado. Por quê? Na frente, continuei deixando uma iluminação butterfly. Percebam aqui, ó, uma pequena sombra no meu rosto. Por que eu escolhi ela? Deixa menos marcada a iluminação. E agora, como eu estou me comunicando com vocês diretamente, né, eu preciso de uma iluminação, né, que o meu rosto possa ficar mais visível, sem sombras muito duras. Então, eu escolhi uma iluminação butterfly. Continuo com a minha luminária na frente. Coloquei um tecido afastado dela, obviamente, para que eu pudesse ter uma luz mais difusa. Tá? Essa iluminação, ela é muito interessante porque ela tá também incidindo no plano de fundo, ou no nosso pano, né? Que seria branco. Então, ele não tá totalmente escuro ou preto, porque tem uma iluminação sobre ele, então ele faz meio que um degradê acinzentado, né? Onde está mais claro e vai para o mais escuro. Notem também que tem uma pequena sombra lá atrás. Essa sombra eu quero acabar com ela. Se eu quisesse trabalhar com esse fundo acinzentado, que normalmente se utiliza, eu não preciso comprar um pano cinza. Eu posso comprar, né, um pano branco, utilizar ele de várias formas, porque o branco eu posso transformar visualmente em preto, em cinza e branco, né, naturalmente. Sempre dependendo da posição da luz. Então, se a minha luz está bem à minha frente, formando essa borboletinha aqui, ela está iluminando eu de uma determinada forma, eu estou mais próximo dela. Lá atrás, ela vai iluminar de uma determinada forma, dependendo da expansão dela, né? Dependendo do quanto que ela consegue abranger também no meu enquadramento. Se eu quisesse tirar aquela sombra lá atrás, eu não precisaria colocar milhares de luzes.
É só eu me afastar um pouco mais para frente, também dependendo do espaço que vocês têm para fotografar. É só eu me afastar um pouco do fundo, desgrudar do fundo, eu tiro aquela sombra. Porque quanto mais para frente, mais a sombra vai baixar, vai sair do enquadramento. Então, facilita muito a vida, não precisa colocar muitas luzes. Vejam, aqui eu tô trabalhando somente com uma luz. A luz principal, nesse caso, posicionada à minha frente, ela se transforma numa iluminação butterfly. Qual que é a ideia aqui? É transformar esse fundo que está acinzentado em branco. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma iluminação lá atrás. Então, lembrem a luz de cena. Estou utilizando também o meu refletor de jardim e aí é só direcionar ela para o fundo. Pronto, agora a gente tem um fundo branco. Então, para que ele apareça, para que eu consiga demonstrar as devidas características desse tecido, desse material, eu preciso iluminar ele de certa forma. Aqui, tentando iluminar ele de forma mais uniforme possível, ou seja, tentando iluminar ele bem para que ele apareça, né, no seu total branco e não fique com os degradês. Se eu tiver um espaço maior, talvez eu precise lá de 3 luminárias ou de 3 refletores, enfim, dependendo do equipamento que eu estou utilizando. Agora, eu quero transformar esse fundo branco em um fundo colorido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar a luz, ou seja, a gente vai interferir na luz, na cor dela natural. Então, agora a gente só vai modificar a cor luz do meu refletor de jardim, lembrando, segurança primeiro, então eu vou colocar a gelatina afastada da lâmpada, do suportezinho. Então eu vou criar um outro suporte de papelão, bem simplesinho, vou colocar na frente, mas assim, sempre afastado. A ideia é só que ela interfira nessa luz branca, então ela tem que ficar entre o fundo e a lâmpada, né? Então não precisa encostar. Então cuidem, porque mesmo sendo de LED, ela vai esquentar. E esquentando, ela pode queimar a gelatina, tá? Então, novamente, segurança em primeiro lugar, né? Para depois a gente ir testando. Pronto, agora tem uma outra cor de fundo. Ela ficou um pouco mais escura, né? Percebam que a luz atrás, obviamente, ela ficou mais escura. Eu tenho uma oposição à incidência, à intensidade dela, né, em relação ao fundo. Então, colocando a gelatina na frente, né, ela deu essa escurecida. Se eu quisesse um vermelho mais forte, mais chamativo, eu colocaria mais iluminação e colocaria outras gelatinas na frente para fazer essa iluminação por completo. Então, por enquanto era isso. Se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só me seguir no Instagram, @surlemonde_flora, surlemonde. Lá eu, né, sempre coloco algumas, eu atualizo, enfim, né, as minhas produções. E o exercício que eu deixo para vocês é começar a observar como é que a iluminação está incidindo sobre o retratado, principalmente, né, nesse primeiro momento, para depois vocês começarem a testar essa iluminação. Então, sempre é legal a gente analisar como é que foi feito e depois também buscar essa forma, tentar aplicar o que a gente está aprendendo nas nossas imagens, certo? Então, até o próximo vídeo.